Oi! E aí, como que você tá? Deixa eu chegar aqui. Transformação. Uma palavra que pode ter muitos significados, pode ser usada em vários contextos, mas hoje o contexto do qual eu vou trazer essa palavra, ela vai diretamente centrada na alma. Eu gostaria muito que você permanecesse até o final e fosse transformado por essa palavra. Essa palavra ela nasceu no meu coração, no meu secreto. E exatamente por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo justamente nesse lugar. Que ele fala um pouco como que é o meu secreto. Aqui no chão, ali na mesa, em cima da cama. E foi nesse secreto que ele me deu essa palavra. E ele tem queimado em meu coração para eu levar essa palavra de alguma forma. Eu me lembrei que eu tinha esse canal e que eu tinha esse mesmo intuito há muitos anos atrás e eu comecei de um jeito bem descontraído e hoje eu decidi voltar, tentar ser um pouco mais ativa aqui em prol do reino de Deus e tudo aquilo que ele tem colocado no meu coração. E só pra gente começar, eu gostaria de te fazer uma pergunta para você guardar essa resposta com você. E a pergunta é: quais têm sido os seus sacrifícios para Deus e qual é a intenção desses sacrifícios? Qual é a verdadeira intenção do seu coração em relação a esses sacrifícios que você tem dado a Deus? Guarda essa resposta aí, fica com ela no seu coração, responde ela para você e para Deus. E no final eu vou voltar nela e a gente vai entender um pouquinho mais sobre tudo isso, a transformação. Para a gente começar, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês, se vocês podem abrir nesse momento, o livro de vocês no capítulo de Atos 17. Eu abri aqui Atos 17, você abre aí na sua casa Atos 17 e nós vamos mergulhar nessa palavra transformadora de hoje. Atos 17 traz pra gente um contexto bem legal. Eu vou contar meio por cima toda essa história, todo esse contexto, mas eu recomendo que você reflita com calma depois. E bom, basicamente acontece o que nesse capítulo? Toda a jornada que Paulo está vivendo, pregando as boas novas de Cristo, ele está junto nessa caminhada, nessa jornada, numa cidadezinha chamada Tessalônica. E ele vai levar essa palavra transformadora até esses gentios e até esses judeus. Todos nós sabemos que os judeus, eles eram conhecedores da palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus e eles também eram credores dessa palavra. Esses judeus e gentios receberam essa palavra, eram os ouvintes ali a qual Paulo estava levando essa palavra transformadora que Jesus Cristo já tinha trazido, então Paulo só estava levando adiante essa palavra. E essa palavra transformadora, apesar desses judeus já conhecerem as leis de Deus, já praticarem, as leis de Deus, eles ainda não tinham tido contato com essa palavra, essa transformação, essa boa nova, que vinha de Cristo. Então, Paulo estava levando, junto de Silas, essa palavra transformadora. E vou falar muita transformação, muita transformadora aqui. Espero que essa palavra não perca o sentido. Não perca o sentido dela em nome de Jesus. E o foco que eu quero trazer aqui não é justamente lá na palavra, Qual foi a palavra que ele levou para esses gentios e para esses judeus, a qual eram conhecedores da palavra, Parece um pouco assim umas pessoinhas que a gente conhece, nós, que muitas das vezes, Vamos aprofundando que a gente vai aprofundando mais esse assunto. Enfim, ele estava levando essa palavra, eu não tenho a intenção de ficar no foco disso, mas sim na intenção de como eles receberam. Alguns deles receberam essa palavra que foi levada até eles. E o que a gente percebe é que muitos deles foram ministrados, receberam essa mensagem para si e se deixaram ser transformados, mas muitos deles não, justamente porque houve algo que não deixou com que essa palavra entrasse dentro do coração deles e transformasse eles. Você sabe o que rolou no meio disso tudo? Por que essa palavra não alcançou tais corações que já conheciam ali a palavra de Deus e tudo mais? Esses judeus, a parte desses judeus que não aceitaram a palavra de transformação, não aceitaram essas boas novas que Paulo estava trazendo junto de Silas, justamente
por causa dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas opiniões, tudo aquilo que já tinha dentro deles, foi aquilo que acabou corrompendo eles e fazendo com que essa palavra não entrasse no coração deles. E eles deram voz a isso tudo, acima da voz daquilo que era a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, declarando sobre eles e trazendo sobre eles uma palavra de transformação. E a gente entende um pouquinho mais aqui em Atos 5, se eu não me engano, Atos do 17, do 5 ao 6. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram-se alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui, e Jasson os recebeu na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Você vê quanta arrogância, quanta inveja. Resumindo, quantos sentimentos sobre si mesmo, tudo aquilo que vem deles, a opinião deles, o sentimento, tudo aquilo que muitas das vezes acabou surgindo no coração deles ali no momento, mas eles deram voz a esse sentimento. O quanto essa voz ficou muito mais audível dentro deles do que a voz que estava vindo de Cristo, a voz que estava vindo de Cristo através da vida de Paulo, da vida de Silas, ali, trazendo aquele ensinamento para eles. Então, quando a gente foca nessa palavra, quando a gente lê tudo isso daqui, a gente consegue visualizar isso enquanto a gente vê que são só pessoas sendo conduzidas por si mesmas, tudo aquilo que vem de si mesmo, que é muito enganoso. Deus já deixa muito claro pra gente que a nossa natureza é enganosa. E o que a gente pode visualizar aqui também são dois sentimentos presentes nesse pessoalzinho aqui, nessa parte dos judeus, é que tinha muita presença de ira e inveja. Isso daqui são os sentimentos que vieram presentes nesse momento aqui. Mas aí eu te pergunto, de novo, isso te lembra alguém? Por que eu te pergunto isso te lembra alguém? Porque aqui foi a ira e a inveja. Muitas das vezes a gente vai ter esses sentimentos também presentes em nós, mas a gente não pode ficar preso só a isso, né? A gente tem que levar para nossa vida e entender, tá? Quais são os sentimentos nesse momento que tem me corrompido de tal forma e tem gritado dentro de mim de tal forma que silenciam totalmente a direção de Deus, a direção que Ele tem me dado, todas as instruções. Mas a transformação, muitas das vezes vai vir como afeto, mas a transformação também vai vir muitas das vezes com uma paulada. E muitas das vezes a gente não deixa essa palavra transformadora entrar nas nossas vidas justamente porque a gente está satisfeito com tudo aquilo que está sendo alimentado e vindo dentro de nós mesmos. Ninguém se interessou em buscar profundidade, ninguém se interessou em realmente, tipo assim, se questionar, então, se esse Deus é esse Deus mesmo que eu creio, e eu digo que eu creio, por que eu não recebo essa palavra transformadora? Por que eu não dou liberdade para que Ele trabalhe dentro de mim, já que eu digo, né, de boca cheia, que esse Deus é o Deus que eu creio, que eu confio nas leis dele. Então a gente tem essa oportunidade da gente se reavaliar. A gente tem que entrar nesse lugar de identificar aquele fruto da carne que surgiu dentro de nós. E eu acho isso muito engraçado, porque eu sou formada em psicologia e eu tenho muito costume de falar pra todo mundo que a psicologia, todas as vezes que eu vou estudar ela, eu já vi ela na Bíblia. E muitas das vezes eu vou ler a Bíblia e vou estudar a Bíblia, eu falo assim, caraca, eu vi isso na psicologia. E isso me lembrou muito uma coisa que a gente trabalha na psicologia, na abordagem da TCC, que é a identificação de sentimentos e emoções. E de certa forma, isso linka totalmente, né? Porque Deus, enfim, Ele criou tudo e tudo vem dele, provém dele, e é óbvio que isso ia acontecer, né? É óbvio que a gente acaba encontrando. Deus é ciência também. Mas na psicologia a gente entende o quê? Que a gente, na psicologia abordagem da TCC, os estudos dizem que a gente tem que avaliar, identificar as nossas emoções, os nossos sentimentos e trabalhar elas a partir disso, de forma que seja didática mesmo, de uma forma que seja você ali se autocorrigindo. Na psicologia fala, né, psicoeducando, e você entra nesse caminho, nessa jornada de avaliar, identificar aquele pensamento, você identifica aquele pensamento, você entende que através daquele pensamento vai vir uma consequência de emoção, uma consequência de sentimentos e de ações. E na Bíblia justamente nos leva a isso, a gente identificar
e ser didáticos dessa forma. A gente não quer lutar contra a nossa carne, obviamente. Muitas das vezes é muito bom estar nesse lugar, naquele momento. E eles poderiam muito bem ter feito o quê? Entendido, tá, peraí, eu senti isso, eu senti essa emoção, eu senti esse sentimento, isso daqui é fruto da carne. Eu sei, se eles eram credores, eles entendem que o que provém de Deus e o que não provém. Então, peraí, se eu tô sentindo isso, eu preciso entender por que isso está acontecendo. Na psicologia a gente fala também que existem pessoas que são cristalizadas. São pessoas muito inflexíveis, que elas têm os seus traumas, têm as suas limitações por causa da forma como elas cresceram. E muitas vezes elas se tornam pessoas cristalizadas, que elas não se deixam ser transformadas. E a gente também é assim na palavra de Deus, muitas das vezes. A gente tem tantas coisas dentro de nós que a gente gosta de guardar como bichinho de estimação, que a gente começa a ter essa vida espiritual totalmente cristalizada, sem abertura nenhuma para transformação, sem abertura nenhuma para reflexão, sem abertura nenhuma para disciplina. É necessário que a gente se coloque nesse lugar, porque muitas vezes a gente quer tanto algumas coisas, a gente quer tanto conquistar bênção, quer tanto ser ungido, quer tanto, não entende porque certas coisas acontecem na nossa vida, porque simplesmente a gente não está preparado para receber aquilo, porque a gente não é maduro, porque a gente não se deixa ser transformado pela palavra de Deus. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. E muitas das vezes a gente faz isso. Não deixemos de orar, de buscar o direcionamento de Deus. Se por acaso você localizou, você sabe. A gente sempre sabe. A gente sempre sabe quando não é um fruto do Espírito, quando é um fruto da nossa carne. Então, cara, quando você localizar, leve a Deus. Ore. Não é fácil renunciar a muitas emoções que estão dentro de nós. A gente quer muito que a unção venha sobre nós, mas a unção requer reforma dentro do nosso eu. Essa reforma, ela tira tudo aquilo que não convém, e aquilo lá se torna algo vago, algo que fica vazio. E nesse vazio, quem adentra é o Espírito Santo de Deus com os frutos dele, é o Espírito de Deus que traz tudo aquilo que é bom, que traz tudo aquilo que é agradável e perfeito. A minha palavra de hoje para você é transformação da alma. Transformação da alma com a intenção correta, que a gente volta lá pro começo daquela pergunta que eu te fiz e que eu te faço agora de novo. Quais têm sido as suas intenções verdadeiras? Quais são as intenções do seu coração em relação a sacrifícios que você tem tido? Quais são esses sacrifícios? Você realmente tem feito sacrifícios palpáveis? Sacrifícios que são sacrifícios ou sacrifícios que são só confortáveis? Que são só para amaciar o seu ego e dizer que você tá caminhando com Deus, que você está apto, ó Deus, eu fui um bom menino aqui, igual aquela criança que tem o costume de fazer uma cartinha pro Papai Noel, olha, eu fui desse jeito, desse jeito, desse jeito, então eu mereço tal coisa. Não seja essa pessoa naquela que pensa só no que vai receber, mas seja uma pessoa que anda com Cristo e anda com Deus e anda com o Espírito de Deus, pensando naquilo que precisa receber dentro de si, que precisa retirar dentro de si, pensando naquilo que é trabalhado e não aquilo que é ganhado lá no final. A verdadeira recompensa nossa está em amar mais a Deus. E a gente não vai conseguir amar a Deus e se entregar e deixar que a transformação dele nos alcance para que a gente possa ainda mais amar Ele, se a gente não permitir que o nosso ego morra, para que Ele venha nesse lugar, para que Ele coloque os frutos dele dentro de nós. Porque Deus sabe muito bem quais são as intenções do nosso coração. Ele sabe muito bem se a gente está se entregando verdadeiramente. Ele sabe muito bem que a gente tem dificuldades e que a gente entende que a gente tem essas dificuldades, mas que se a gente quer realmente quebrar essas dificuldades, essas barreiras para estar mais perto dele, ou se só a gente quer ir até um certo ponto, porque a gente sabe que se for demais vai machucar, vai ser difícil, ou a gente vai ter que renunciar a algumas coisas. Então, assim, ele sabe a intenção do meu e do seu coração. Então não adianta a gente falar da boca pra fora, adorar, cantar da boca pra fora, mas não viver realmente uma transformação e não deixar que essa transformação realmente nos transforme. Uma renúncia sincera gera transformação. A transformação gera frutos no Espírito. E os frutos do Espírito geram unção e provisão de Deus para as nossas vidas. Então, você quer receber? Você quer receber? Se faça essa pergunta. Você quer receber?
Então, se doe com sinceridade na presença do rei.